Bom, pessoal, olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com saúde. Estou gravando esta videoaula para subsidiar vocês nas discussões referentes à continuidade da nossa disciplina no tocante a esses dois tópicos que estão presentes na ementa da disciplina, que diz respeito às correntes de pensamento geográfico e os paradigmas da geografia. Para essa discussão, eu tentei de forma bem objetiva, de forma bem clara, estabelecer como objetivo a pretensão de trazer para vocês, de forma ainda que sintética, de forma bem genérica, um quadro sobre as principais perspectivas que foram predominantes no tocante às orientações em termos de pesquisas e em termos de ensino de geografia, obviamente buscando fazer essa discussão a partir de, num primeiro momento, apresentar algumas reflexões acerca das escolas de pensamento geográfico e, num segundo momento, se deter especificamente às correntes ou aos paradigmas de pensamento geográfico. Para essa reflexão de hoje, eu me baseio em três obras. A primeira dela é o livro de Antônio Carlos Roberto Moraes, Geografia Pequena História Crítica. Uma outra obra que eu considero é o livro Perspectivas da Geografia, de Antônio Cristofoletti. E uma terceira obra que eu me baseio é o texto de Manuel Corrêa de Andrade, intitulado Geografia, Ciência da Sociedade. As escolas de pensamento geográfico, elas se constituem, por assim dizer, como uma forma de produção de conhecimento geográfico que foi típica de determinada espacialidade, típica de determinado país. Portanto, quando a gente fala de escolas de pensamento geográfico, a gente está a se referir na geografia que foi produzida e que serviu de modelo para outros territórios a partir de um determinado país, né? Nesse sentido, a gente pode, por assim dizer, que as escolas de pensamento geográfico, elas surgiram e conviveram ao longo da história do pensamento geográfico, não uma existindo, passando a negar a existência da outra. Ou seja, a partir do momento que uma escola surge e outra surge, não significa dizer que aquela que surgiu depois eliminou a escola anterior. Nessa perspectiva, as escolas de pensamento geográfico, elas surgem e convivem, assim como as correntes de pensamento geográfico, surgem e convivem ao longo da história. Ou seja, quando uma surge, as outras não desaparecem por completo. Nesse sentido, a primeira escola geográfica, por assim dizer, é a escola germânica, ou a escola alemã de geografia, que data aí do século XIX e que teve como principal expoente, como principal liderança, Friedrich Ratzel, que foi um geógrafo expoente à época nesse contexto de desenvolvimento das ideias e de produção do conhecimento geográfico, que formou a Escola Geográfica Alemã. A ideia básica e principal de Ratzel, em seus escritos, sobretudo no livro Antropogeografia, é que as condições naturais, especialmente as condições climáticas, elas influenciam o comportamento humano. Essa ideia foi apropriada no processo de desenvolvimento dos estados maiores, né, os estados-nações, e passou a constituir uma espécie de teoria conhecida como determinismo ambiental, que vai ser utilizada para justificar o expansionismo ou a dominação colonial europeia, sobretudo no continente asiático e no continente africano no século XIX. Essa teoria do determinismo ambiental apregoava que os povos eram menos desenvolvidos, eram mais atrasados
né, em função das condições climáticas, em função das condições ambientais. Essa perspectiva ela foi baseada nas teorias e nos estudos que Lamarck e Charles Darwin desenvolveram acerca dos animais, acerca dos estudos na biologia. Observa-se aqui uma premissa que está arraigada ao método ao qual essa escola se sustentava, o método positivista, método que vai ser a base das ciências naturais e que vai ser incorporado às ciências humanas e sociais ao longo do seu processo de desenvolvimento a partir do século XVIII e mais especificamente aí no século XIX, né? No caso particular aqui que a gente está tratando da ciência geográfica. Aqui por último eu coloquei aí uma foto do principal expoente dessa corrente, o Friedrich Ratzel, geógrafo alemão desse contexto. O objetivo, portanto, do determinismo ambiental era, de certa forma, tornar natural, portanto, fora do controle humano, uma situação que era de origem econômica, que tinha sua relação com as questões sociais, com as questões políticas. Dizia-se, por exemplo, que os povos africanos eram menos desenvolvidos em função das condições climáticas. Atribuíam-se a grupos humanos a sua capacidade de conhecimento e técnica às condições naturais, né? Obviamente que o que estava por trás de tudo isso era a teoria do processo de colonização que estava acontecendo nesse contexto, sobretudo no continente africano e no continente asiático, né? E apregoavam-se em termos de narrativas que os pobres, né, sobretudo presentes na Ásia e na África, eram pobres devido aos fatores naturais, ou seja, aos fatores geográficos de ordem natural, e não por causa, digamos, da exploração que esses continentes até então vinham sofrendo e que até hoje sofrem em função do expansionismo do sistema capitalista que se deu e se dá a partir, sobretudo, do continente europeu, né? Então, esta foi algumas características que eu apresentei para vocês com relação à escola alemã de geografia. Outra escola importante desse contexto é a escola francesa de geografia, que surge no século XX. Essa escola tem como principal expoente Paul Vidal-Lablache. Paul Vidal-Lablache foi um grande geógrafo que influenciou, inclusive, a geografia brasileira. E aí eu coloquei para vocês visualizarem uma foto do referido autor. A ideia básica da escola francesa de geografia é um pouco oposta à ideia apregoada em grande medida pela escola alemã de geografia. A ideia básica da escola francesa de geografia é que a sociedade, usando as ações em forma da técnica e do trabalho coletivo, ela modifica a natureza, né? Essa ideia levou, portanto, ao surgimento de um paradigma, digamos assim, de um modelo em que passou a se organizar as ideias que eram presentes na escola francesa de geografia, conhecida como possibilismo. Que no possibilismo, de certa forma, a paisagem ela passou a ser vista como uma criação humana e não apenas como uma dimensão natural, como era difundido nas ideias do determinismo ambiental. A natureza, portanto, para o possibilismo, que vai ser a sustentação das doutrinas que constituem a Escola Francesa de Geografia,
a natureza ela passa a ser fornecedora de possibilidades para o progresso humano. Nesse sentido, o objetivo, portanto, das ideias que são desenvolvidas na Escola Francesa de Geografia são ideias que se contrapõem, em certa medida, às ideias de desenvolvimento da Escola Alemã de Geografia. De uma forma geral, o objetivo e a pretensão era desmascarar o expansionismo germânico, no entanto, sem questionar também o expansionismo francês, até porque a França, no século XIX, no século XX, esteve também à frente dos processos de colonização de países na África especificamente. Há de se ressaltar, no entanto, que nem a escola alemã de geografia se determinava de determinista e nem a escola francesa de geografia se determinava de possibilista. Foi um historiador francês, conhecido como Lucien Febvre, que vai atribuir a essa forma de produção de conhecimento geográfico da Alemanha de determinista em função do peso em termos de considerações que os geógrafos alemães davam à dimensão natural e vai atribuir à escola francesa de geografia de possibilista em função do peso que a ação humana, o trabalho, a técnica faziam-se presentes nas narrativas e nas produções geográficas dos geógrafos que compunham a escola francesa de geografia. Portanto, quando se fala em determinismo e em possibilismo, é importante se destacar essa questão. A França, de certa forma, ainda discutindo a escola francesa de geografia, ela temia que o expansionismo germânico aqui é alemão, afetasse suas possessões coloniais na Ásia e na África. Bom, em nenhum momento Paul Vidal-Lablache, enquanto expoente da Escola Francesa de Geografia, e Friedrich Ratzel, enquanto expoente principal da Escola Alemã de Geografia, eles fizeram o conhecimento, em termos da ciência geográfica, para ser usado, digamos assim, a serviço desses processos de colonização que aconteceram por parte da Alemanha e por parte da França no continente asiático e no continente africano. Isso significa dizer, portanto, mais uma vez, que o conhecimento geográfico produzido por esses dois países, sobretudo em torno dessas escolas de pensamento geográfico, foram utilizados, como sempre, o conhecimento científico foi cooptado para justificar as práticas de expansionismo político e econômico desses territórios, sobretudo o território alemão e o território francês nesse contexto. Uma terceira escola de pensamento geográfico importante, por assim dizer, é aquela que se difundiu nos Estados Unidos da América, né? A Escola Norte-Americana de Geografia, surgiu também aí no século XX e que teve como principal expoente o geógrafo Richard Hartshorne, né? Hartshorne, ele desenvolveu uma série de reflexões que levou a considerar essas reflexões uma forma de produção de conhecimento geográfico que passou a ser considerada aí também dentro de o que a gente poderia estar chamando de escola norte-americana de geografia. A ideia básica defendida por Hartshorne era de que não foca a sua atenção só na relação homem-natureza, a partir do princípio de que na abordagem geográfica a atenção não deveria se deter apenas na relação homem-natureza, né? Nessa época até então ainda não se colocava a sociedade, a relação sociedade-natureza. No entanto, ele procurava compreender nas suas
abordagens geográficas, procurava compreender as áreas a partir das relações entre aquilo que diferenciava essas áreas. Tanto é que o estudo e as pesquisas, e as reflexões e a produção geográfica em torno do desenvolvimento dessas propostas dadas por Hartshorne vai se constituir no paradigma aí conhecido como método regional, que tinha como principal pretensão produzir um conhecimento geográfico que fosse representativo da síntese de áreas que compunham a superfície terrestre. A ideia básica de Hartshorne ela é proveniente de um geógrafo alemão conhecido como Alfred Hettner, que vai ser um grande influenciador das ideias que Richard Hartshorne vai estar desenvolvendo em torno do que se considerou como o método regional. Que o objetivo principal do método regional era justamente produzir um conhecimento que fosse a síntese dos fenômenos que caracterizavam uma determinada área. E essa síntese ela representaria, portanto, um conhecimento sintético sobre as diferentes áreas, e aqui a gente pode ler áreas por regiões, né? Diferentes regiões que formam a superfície terrestre. Com esta perspectiva surge a geografia como uma ciência de síntese, que é tão abordada no livro de Antônio Carlos Robert Moraes, né? A ideia de geografia sintética, ela vai ser retomada aqui da Alemanha, de Hettner, e passa a ser difundida em torno do método regional a partir da produção geográfica de Richard Hartshorne. E também se constitui aqui nesse contexto, com Hartshorne, a chamada geografia geral. Portanto, você tinha uma espécie de geografia regional, né, que já é proveniente, que foi muito difundida pela Escola Francesa de Geografia, mas que aqui passa a ser mais difundida ainda com as perspectivas dos estudos que levou à ideia de que na geografia o que caberia era fazer o estudo da diferenciação de áreas. Esta era a perspectiva do geógrafo norte-americano conhecido como Richard Hartshorne. Outras escolas, portanto, sem dúvidas, foram importantes no processo de desenvolvimento da ciência geográfica, dentre elas a escola sueca, a escola inglesa e também a escola norte-americana de geografia, que são também do contexto do século XX e que nesse processo a gente pode considerar algumas características, levando em consideração, sobretudo, a dinâmica que era típica desse contexto histórico. No caso da Guerra Fria, do processo de descolonização na década de 60 dos países africanos, a expansão de multinacionais, enfim, levar em consideração esse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, pois as características, sobretudo dessas escolas, têm a ver com esse momento histórico. A ideia básica, portanto, dessas escolas, a escola sueca, escola inglesa e norte-americana de geografia, levou ao surgimento de um desenvolvimento de se considerar as realidades no âmbito do estudo geográfico através de dados numéricos, através de dados estatísticos, através de mensurações desses dados em tabelas e gráficos. Portanto, essas escolas tinham como objetivos principais justificar o expansionismo do capitalismo que vai se dar nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, através do desenvolvimento de estudos e pesquisas que levassem a criações de áreas, a criações de regiões propícia à instalação de empresas e multinacionais, de grandes corporações do capitalismo.
Nesse contexto, o subdesenvolvimento ele passa a ser considerado como uma etapa que deveria, com o passar do tempo, ser superada pelos países e não se consideravam aqui nesse contexto o subdesenvolvimento como um produto resultante dos processos de colonizações que aconteceram nesses países, sobretudo nos países latino-americanos, nos países africanos, em alguns países asiáticos. Dessa forma, o grande problema dessas escolas de pensamento geográfico foi justamente apresentar a realidade através de números com dificuldades de explicar as realidades reais às quais essas situações eram consideradas no âmbito do estudo geográfico. Foram essas, portanto, as principais escolas de pensamento geográfico, e eu passo agora a apresentar para vocês, ainda baseado nesses 3 livros que eu citei no início da aula, os principais paradigmas da geografia ou as principais correntes de pensamento geográfico. As principais correntes de pensamento geográfico nada mais são do que certas formas, certas maneiras, certos paradigmas, certos modelos que desenvolveram-se ao longo da evolução da geografia e que se constituíram como formas de produção do conhecimento geográfico que tinha como objetivo explicar a realidade através dessa ciência humana e social. Portanto, quando a gente fala de paradigma, à luz da filosofia, a gente está falando de modelo que foi seguido por um certo tempo. Nesse sentido, a gente fala de correntes de pensamento geográfico, de paradigmas, e o que vai sustentar esses paradigmas, essas correntes de pensamento geográfico, são justamente os métodos aos quais elas se ancoravam, né? Nesse sentido, a gente fala de uma geografia tradicional, ou seja, houve uma forma de fazer, uma forma de produzir e uma forma de ensinar geografia durante um certo período de tempo. E que essa forma de produzir e de se ensinar geografia foi questionada por uma outra perspectiva que surgiu com o passar do tempo, conhecida como geografia teorético-quantitativa, ou nova geografia, ou geografia pragmática, que vai se contrapor a essa forma de produzir e de ensinar geografia anterior que existia, conhecida como geografia tradicional. Com o passar do tempo, outras perspectivas vão surgindo, como é o caso da geografia crítica, e aqui a gente faz uma ressalva para essa geografia crítica aqui, que é a geografia de base metodológica marxista, porque essa geografia teorético-quantitativa, ou nova geografia, ou geografia pragmática, ela também foi uma corrente de pensamento geográfico crítica, uma vez que ela criticou as formas de produção do conhecimento geográfico ocorrida em torno do que se considerou como geografia tradicional. E, por último, a outra corrente de pensamento geográfico, mais recente também, juntamente com essa geografia crítica, foi a geografia humanista cultural. Eu vou agora apresentar as características principais de cada uma dessas correntes de pensamento geográfico, tentando situar essa discussão no contexto temporal onde ela surge e até onde ela vai, para que a gente possa compreender melhor o que significa essas questões em torno das correntes de pensamento geográfico. Primeiro, a geografia tradicional. Quando a gente fala de geografia tradicional, a gente está falando de uma forma de produção do conhecimento geográfico que é anterior aos anos de 1950. Eu datei aqui o período de 1870 até 1950 porque o ano de 1870, na história da geografia e em sua epistemologia, ou seja, em sua construção enquanto ciência, representa o momento em que a geografia
se faz presente na academia, se faz presente na universidade. É o momento, o ano de 1870, o momento em que a geografia se institucionaliza enquanto conhecimento científico, passando a fazer-se presente na universidade. Mas se a gente quiser também se referir à geografia tradicional, é toda essa forma de produção de conhecimento geográfico que é anterior aos anos de 1950. Foi somente no século XIX, né, portanto, no contexto dos anos de 1800, que a ciência geográfica e a geografia começou a usufruir, digamos assim, do status de conhecimento organizado, conhecimento sistematizado e passando-se a fazer-se presente na universidade. Os grandes contribuidores para que isso acontecesse foram principalmente os geógrafos alemães que conhecemos, como o caso de Humboldt e Ritter, né? Então esses geógrafos eles foram importantes no processo de sistematização das reflexões que até então encontravam-se dispersas e que eram até então também consideradas como conhecimentos geográficos. Quando se fala em geografia tradicional, também a gente não pode perder de vista uma discussão importante que é o método que sustentava a produção geográfica desse contexto, que é o método positivismo. Positivismo, como a gente já viu em outra aula anterior, ele procurava tratar as realidades no âmbito das ciências humanas e sociais, como é o caso da geografia, a partir de uma perspectiva centrada em grande medida na descrição. Era um estudo que era muito baseado na dimensão empírica, na análise de campo propriamente dita, e os temas considerados em grande medida eram aqueles relativos à natureza. Os estudos que tinham como base de método o positivismo, para alguns autores, eles ficavam presos, esses estudos, na aparência dos fenômenos. Eles não aprofundavam-se na explicação das causas e nos desmembramentos complexos aos quais os fenômenos e os temas requeriam que fossem considerados. Do ponto de vista do ensino, essa geografia tradicional ela se caracterizou e ainda também em alguns momentos, em algumas escolas, se faz presente através daquele ensino mnemônico, isto é, aquele ensino baseado na memorização, aquele ensino enciclopédico, aquele ensino baseado na decoreba, aquele ensino baseado em temas e conteúdos que são desconexos da realidade dos educandos e das educandas. As pesquisas geográficas nesse paradigma, ou seja, nessa corrente de pensamento geográfico, elas estavam enviesadas, por assim dizer, em perspectivas de contradições em termos da relação dicotômica que elas apresentavam. Isso significa dizer que quando a gente fala de dicotomia, a gente está falando como se fosse de duas perspectivas que elas têm um tronco comum, mas que se apresentavam e como hoje ainda se apresentam como se fossem coisas distintas, como se fossem coisas diferentes, como é o caso da primeira dicotomia que a gente pode estar considerando, que foi aquela relacionada à geografia física e à geografia humana. Tanto é que o desenvolvimento da geografia ela se dá como se fosse duas geografias que existissem. Uma considerada como física, que está mais próxima das ciências da natureza, e a geografia humana, que está mais próxima das ciências humanas e sociais. Então, essa perspectiva ela tem uma forte tem um forte desenvolvimento nesse contexto da geografia tradicional, sobretudo a partir das ideias que foram se constituindo a partir dessa perspectiva de método
positivista que passou a sustentar o desenvolvimento dessa ciência. Uma segunda dicotomia que surge nesse contexto da geografia tradicional é aquela que diz respeito à geografia geral e a uma geografia regional. É como se você tivesse uma perspectiva de tentar dar conta de, através da síntese do planeta Terra de uma forma geral, e você tem uma perspectiva de que considerava-se como coisa mais importante dar conta das realidades em uma escala, em uma área menor, que era o estudo regional. A geografia, considerando a totalidade, correspondia ao trabalho de síntese, ou seja, é como se cabesse aos geógrafos reunindo e coordenando todas as informações a fim de salientar a visão global e totalizadora da região, ou do planeta de uma forma geral, essa pretensão. Então, essa geografia tradicional, ela apresenta-se como principais características essas questões que eu coloquei e pontuei aí para vocês. Se vocês quiserem conhecer um pouco sobre esses estudos, existe um acervo importante que está presente no Boletim Geográfico, que publicou, de certa forma, trabalhos de diversas nacionalidades e que hoje a gente consegue ter acesso a todos eles, pois estão disponíveis na biblioteca do IBGE, nesse endereço que está aí neste slide. Vocês podem consultar e conhecer aí, sobretudo nas primeiras publicações deste periódico, desta revista científica geográfica, as contribuições e as formas como eram feitos esses trabalhos em geografia. Vocês vão se deparar com trabalhos em que são predominantes a consideração dos elementos naturais, vão se deparar com trabalhos que são muito baseados em descrições desses fenômenos, típico do método ao qual se sustentava a geografia tradicional, que era o método positivista. Uma outra corrente de pensamento geográfico importante de se considerar na epistemologia e na evolução do conhecimento geográfico é aquela que é intitulada como geografia quantitativa, ou geografia teorético-quantitativa, ou nova geografia, ou geografia pragmática. Não se assuste com essas denominações, pois todas elas significam um outro paradigma que vai, de certa forma, fazer uma crítica a essa geografia tradicional. O período que ela surge é os anos de 1950 e ela vai até aproximadamente, em sua fase mais intensa, mais visível, até os anos de 1970, os anos de 1980. Essa geografia ela surge com uma pretensão de criticar a perspectiva geográfica que se organizou em torno da geografia tradicional, e as suas abordagens estão inseridas e integradas no contexto de transformação do mundo provocado pela Segunda Guerra Mundial nos setores científicos, tecnológicos, social e econômico. Do ponto de vista científico, essa corrente de pensamento geográfico ela se estruturou no método conhecido como neopositivismo. O neopositivismo é como se fosse um positivismo renovado, com a cara nova. E a cara nova pretendida pelos geógrafos desse contexto era buscar dar uma linguagem científica à ciência geográfica que eles consideraram que a geografia tradicional não foi capaz disso. Procuraram desenvolver teorias e essas teorias foram sustentadas nas explicações estatísticas, nas explicações numéricas e na formulação de modelos matemáticos. Ou seja, procuraram apresentar a realidade através de dados numéricos
com o uso demasiado de tabelas, de gráficos e de modelos que serviram para justificar em grande medida, vou aqui repetir, a expansão do capitalismo nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Se a geografia tradicional serviu em grande medida ao expansionismo, aos processos de colonização, sobretudo na Ásia e na África, essa geografia dos anos de 1950 vai servir sobretudo ao processo de expansão do capitalismo pelo mundo nesse contexto que se conheceu aí como Guerra Fria. O subdesenvolvimento, aqui eu vou ressaltar mais uma vez, foi considerado como uma etapa que é exemplo de que deveria ser superado pelos países pobres. E o grande problema, vou ressaltar mais uma vez, que foi o fato justamente de procurar explicar realidades geográficas tomando por base os números, tomando por base a estatística, tomando por base uma explicação baseada na matemática, sem procurar conhecerem de fato as realidades empiricamente, né, como fez em certa medida os geógrafos da geografia tradicional, porque eles tinham essa preocupação empírica, né? E esses geógrafos organizados aí no que a gente considera como geografia teórica quantitativa, eles passaram a ser considerados como geógrafos de gabinete. Eles ficavam em seus laboratórios desenvolvendo seus modelos e as suas fórmulas para tentar explicar determinadas realidades espaciais, sem conhecer empiricamente, sem conhecer em campo aquelas realidades e sem ver se de fato aqueles modelos que eles estavam planejando se aplicavam de fato àquelas realidades que eles pretendiam explicar. Tentando superar essas dicotomias, né, e os procedimentos metodológicos que constituíam principalmente a geografia regional, a nova geografia, ou seja, a geografia teorética quantitativa ou geografia pragmática, ela desenvolveu-se procurando incentivar e buscar um enquadramento maior da geografia no contexto científico global. E essa busca ela vai se dar a partir de algumas metas, a partir de algumas proposições que são típicas dessa corrente de pensamento geográfico. Dentre elas foi a busca por tentar dar à geografia um maior rigor científico em termos de metodologia. Então, os geógrafos teoréticos quantitativos diziam que os geógrafos tradicionais eles não tinham rigor em termos de metodologia científica. Uma outra crítica que eles fizeram à geografia tradicional foi dizer que essa geografia tradicional ela não foi capaz de produzir teorias. Então, eles procuraram centrar esforços na elaboração de teorias para tentar explicar as realidades espaciais desse contexto aí dos anos de 1950 até os anos de 1970. Anteriormente, nos anos 30 e 40 também houveram algumas teorias, né, entre elas a de Christaller e a de von Thunen, que serviram para tentar explicar, a partir da visão econômica, algumas realidades espaciais desse contexto. No entanto, esse desenvolvimento teórico vai ser encabeçado, digamos assim, como pretensão, embora não tenha sido atingido, com os geógrafos teoréticos quantitativos dos anos de 1950. Uma outra busca que esses geógrafos procuraram foi fazer demasiadamente o uso das técnicas estatísticas e matemáticas. Tanto é que foi em função disso que essa corrente de pensamento ficou conhecida como teorético quantitativa. Teorético porque procurou construir teorias e quantitativos em função do uso demasiado de dados matemáticos e de técnicas estatísticas. Ela também foi uma corrente de pensamento que procurou desenvolver abordagens sistêmicas, isto é, procurar explicar determinados fenômenos, sobretudo ambientais, tomando por base a dimensão sistêmica, ou seja, tentando considerar aquele tema
em uma perspectiva mais complexa em que ele estava inserido e do qual ele era parte para a explicação das realidades geográficas. Também foi uma geografia, né, uma corrente de pensamento geográfico que se centrou muito no uso de modelos, conforme eu já falei anteriormente. Então, procuravam-se explicar os espaços, procuravam-se explicar as regiões com modelos que eram produzidos em gabinetes, né, por geógrafos que não conheciam de fato a realidade de campo. Nos anos de 1970, 80, surge também uma outra corrente de pensamento geográfico conhecida como a geografia crítica, né? A partir dos anos 70 e 80 até os dias atuais, nós temos como perspectiva atual de produção do conhecimento geográfico e também de ensino de geografia, a perspectiva conhecida como geografia crítica e também a outra última que eu vou apresentar aqui para vocês, que é a geografia humanista cultural. Do ponto de vista do ensino, só retomando ainda a conclusão da corrente de pensamento conhecida como geografia teorético-quantitativa, do ponto de vista de ensino, ela não legou contribuições, pois permaneceu ainda as metodologias utilizadas na geografia tradicional, ou seja, aquele ensino mnemônico, aquele ensino enciclopédico, você tinha que saber nomes de todas as capitais dos países do mundo, e que era um ensino muito baseado na memorização, um ensino muito baseado na decoreba. Essa realidade ela passa a mudar um pouco com a nova perspectiva, com a nova corrente de pensamento geográfico que surge aqui nos anos 70 e 80, que é a geografia crítica, sobretudo essa geografia de base centrada na dialética, né? Centrada no materialismo histórico e dialético. Nessa perspectiva, o contexto histórico é o contexto aí dos anos de 1960, né? Ela surge nesse contexto, é um momento em que a gente tem como emoliente, como combustível principal, o fim dos impérios coloniais, sobretudo o fim dos impérios coloniais alemães e franceses, e ingleses, né? E que vai se somar aos outros processos dinâmicos que estão acontecendo no mundo até então, que é resultado da pós-Segunda Guerra Mundial. Aquele momento de expansão do capitalismo como um todo, naquela disputa entre a União Soviética e Estados Unidos, então, cada um tentando impor aos territórios o seu modelo político, econômico, social e cultural. Então, essa geografia crítica marxista ela é resultante dessa situação, desse contexto histórico aí. Houve um agravamento das tensões sociais, né, nos países ricos, inclusive com a xenofobia, porque o contexto pós-guerra é um momento também que os países eles passam a entrar num fluxo de migração internacional significativo e alguns países passam a ter aversão aos estrangeiros, né? Sejam esses estrangeiros pessoas, sobretudo pessoas, sejam empresas, sejam a dimensão econômica. Mas aqui principalmente é a questão das pessoas. Xenofobia significa aversão àquilo que é estrangeiro. É um contexto também em que a gente pode estar se referindo aí que a ideia básica dessa geografia crítica era procurar analisar a realidade geográfica, a realidade social, a realidade espacial, através do ponto de vista contrário, dos elementos contraditórios que marcam essas espacialidades. Portanto, era uma análise baseada na dialética, sobretudo na dialética marxista, que é essa visão filosófica que se constituiu como método nas ciências humanas e sociais, dentre elas a geografia, que passa a compreender as realidades a partir da natureza contraditória que ela é constitutiva por essência, por assim dizer, né? E essa natureza contraditória ela é expressa, sobretudo,
na luta de classes que marca a dinâmica social do desenvolvimento social ao longo do tempo. O objetivo, portanto, dessa geografia crítica é denunciar, de certa forma, as desigualdades que acontecem no âmbito local, regional, nacional e internacional, e que são desigualdades sociais que foram criadas pela Divisão Internacional do Trabalho, pela DIT, e pela prática de aumento da mais-valia, né, que é esse recurso a mais, esse lucro a mais que é extraído no processo produtivo no capitalismo. Portanto, o grande objetivo da geografia crítica é tentar explicar as desigualdades que são sociais, mas que também são espaciais. Com a pretensão de atingir esses objetivos, surge a ênfase sobre temas como, por exemplo, a pobreza, que era um tema que até então não era considerado na abordagem geográfica, as desigualdades sociais espaciais, as injustiças sociais, a degradação ambiental, né? As desigualdades espaciais e sociais, repetindo, e as que são marcas presentes na cidade e que são marcas presentes no campo. Para vocês conhecerem um pouco sobre essas realidades que têm um centro, tem um motor central de produção delas, eu indico a vocês aí leituras do geógrafo David Harvey, que é considerado o maior marxista vivo que a gente tem na atualidade. Ele, inclusive, é um geógrafo, né? E que tem uma produção vasta sobre o pensamento geográfico baseado no método materialismo histórico e dialético. Para compreender, no caso, as questões do campo, né, eu indico dois geógrafos que eu considero importantes, que suas abordagens se inserem dentro dessas análises inspiradas no materialismo histórico e dialético, que é o caso do professor Bernardo Massano Fernandes e o professor Ariovaldo Belém de Oliveira. E, por fim, não menos importante, indico acerca da compreensão dessa geografia enquanto ciência e dessa geografia que se renova através do pensamento dialético, indico a leitura do geógrafo, o professor Milton Santos, né? O professor Milton Santos é considerado um dos expoentes, um dos maiores geógrafos que o Brasil já teve e que nos legou uma produção vasta sobre essa geografia que eu acabei de apresentar aqui para vocês, conhecida como geografia crítica. Lembrando que essa geografia crítica também, ela pode ser denominada de geografia radical, pode ser denominada de geografia marxista e ela também é denominada de geografia nova. Não confundam com a nova geografia. A nova geografia, ela se refere à geografia teorético-quantitativa, que foi esse paradigma que eu acabei de apresentar anteriormente. A geografia nova, ela se sustenta no método materialismo histórico e dialético, que foi um termo cunhado pelo geógrafo Milton Santos, inclusive é um dos títulos de sua obra publicada em 1978, num congresso que aconteceu na cidade de Fortaleza e que foi um marco dessa renovação da geografia aqui no Brasil. E por fim, nós temos a geografia humanista e cultural, que ela é também desse contexto dos anos 70, 80 até os nossos dias atuais. Essa geografia ela se sustenta numa nova perspectiva de compreender a sociedade e compreender o espaço geográfico, que é a perspectiva baseada na fenomenologia e baseada na hermenêutica. A fenomenologia é um método que procura considerar a dimensão identitária, a dimensão afetiva do sujeito em relação ao ambiente em que ele vive. A hermenêutica se constitui como um método em que procura reinterpretar essas situações que até então não eram consideradas
aqui no caso, como a gente está tratando, da geografia. A fenomenologia ela vai, de certa forma, utilizar como fundamental dentro da sua perspectiva de método a dimensão vivida pelos sujeitos. Então, isso significa dizer que, numa abordagem fenomenológica, não se considera a dimensão da ideia das contradições sociais que caracterizam aquela sociedade e aquele espaço. Numa abordagem fenomenológica, se considera a dimensão subjetiva que é típica dos indivíduos. Se consideram as dimensões afetivas, se consideram as dimensões que fazem parte da cultura, as dimensões que fazem parte da religiosidade, as dimensões que fazem parte das vivências dos indivíduos em relação àquela espacialidade. Isso significa dizer que a tarefa do profissional da geografia, numa abordagem humanista e cultural, é procurar interpretar os temas geográficos a partir desse jogo complexos que envolve os valores, que envolve as representações, que envolve as afetividades e as identidades que são típicas também de abordagens geográficas. Para chegar a uma verdadeira interpretação das culturas, e aqui já se utiliza-se do método hermenêutico, porque a geografia humanista cultural procura interpretar as culturas, né? Ela não procura uma explicação centrada na natureza contraditória resultante do desenvolvimento econômico, mas ela procura perceber os valores e os significados que aquelas pessoas, que aqueles grupos sociais estabelecem com o espaço onde elas estão inseridas. Nesse sentido, a geografia humanista, e aqui eu trago algumas citações de Christophe Follet, a geografia humanista ela procura valorizar a experiência do indivíduo ou do grupo, procurando compreender o comportamento e as maneiras de sentir das pessoas em relação aos seus lugares. Essa geografia também ela considera o lugar não numa perspectiva de localidade, mas o lugar para ela é considerado como o espaço vivido, pois o lugar é considerado aquela localidade que tem significância, que tem identidade, que tem afetividade em relação às pessoas que ali vivem. Em 1974, por exemplo, um dos considerado principal expoente dessa corrente de pensamento geográfico, um geógrafo chinês chamado Yifu Tuan, ele propôs um termo para representar bem essa afetividade que os sujeitos têm com o espaço, com o lugar onde vivem. E aí ele desenvolveu o termo, propôs o termo conhecido como topofilia, que representa o elo afetivo entre a pessoa e o lugar que ela está inserida. A topofilia significa o apego, o sentimento de querência que a gente tem com relação a uma determinada espacialidade. Estar junto, por exemplo, estar próximo, não significa proximidade física nessa perspectiva da geografia humanista cultural, mas significa o relacionamento afetivo com a outra pessoa e com outro lugar. Posso estar morando na cidade X, mas me sentir muito mais ligado à cidade Y, na qual vivi muito tempo e onde se encontram meus familiares. Um exemplo, né? Você pode morar numa cidade qualquer, mas você pode não ter um sentimento de apego, de identidade com aquela cidade. Você pode morar em um determinado sítio, em um determinado assentamento, mas você não tem uma identidade com esse local. Você às vezes vai ter uma identidade maior com outro espaço, com outro local, pois é nesse outro local que você desenvolveu uma dimensão afetiva, uma dimensão de apego com ele. E aí vai depender de critérios diversos. Às vezes esses critérios são familiares, às vezes esses critérios são relações afetivas que
você estabeleceu e criou com aquele espaço. Portanto, o estudo do espaço é a análise dos sentimentos, ideias espaciais das pessoas e grupos de pessoas. Vocês vejam que a geografia humanista, ela não se detém à dimensão matemática do espaço, que era típico da geografia teorético-quantitativa. Ela não procura descrever demasiadamente os aspectos naturais, com ênfase nos aspectos naturais, como era muito típico da geografia tradicional. Ela não procura considerar em grande medida a realidade contraditória que caracteriza o espaço e as sociedades, que era típico da geografia crítica de base materialista, histórica e dialética. Mas ela procura se atentar a essa dimensão afetiva, essa dimensão vivida, essa dimensão de identidade que os sujeitos estabelecem com o espaço, com a dimensão espacial. Um grande precursor dessa corrente de pensamento geográfico foi o professor Yifu Tuan, geógrafo chinês até hoje ainda vivo, né? Tem duas obras importantes dele, uma delas é a obra Topofilia e uma outra obra também importante é Espaço e Lugar, que vocês podem procurar fazer a leitura e vão ter uma compreensão mais intensa sobre esses aspectos introdutórios que eu estou colocando aqui para vocês. O estudo do espaço vivido, portanto, ele toma o espaço como uma dimensão da experiência humana, uma dimensão dos lugares, tornando o espaço vivido uma categoria que acentua a construção atual dos lugares, dedicando uma atenção especial aos valores e à rede de significados que fazem parte desses espaços. Portanto, a geografia humanista cultural, ela se detém a esses aspectos que têm a ver com o apego dos sujeitos ao espaço, ela se detém às questões identitárias dos sujeitos, às questões que envolvem a afetividade, as vivências e as experiências dos sujeitos com a dimensão espacial. Por fim, eu trago aqui algumas rápidas considerações finais para finalizar essa nossa aula de hoje, baseado principalmente em umas ideias do geógrafo Christoph Follet. As diversas correntes e tendências que fluem, ou seja, que surgem nos estudos geográficos da atualidade, elas delineiam as características e os rumos da geografia. Na atualidade, nós temos duas tendências geográficas que se sobressaem, que é a geografia crítica de base materialista, histórico e dialética, e a geografia humanista cultural. Observando os livros didáticos, vocês percebem que a organização dos conteúdos lá postos tem muita relação com essas duas correntes de pensamento geográfico, a geografia crítica marxista e aparecem elementos também da geografia humanista cultural. Essas perspectivas enriquecem a geografia do ponto de vista conceitual e promove a sua dinâmica científica enquanto uma unidade, né? Isso significa dizer que a geografia, ao ter essas correntes de pensamento, não significa dizer que uma é mais importante do que a outra. Todas elas foram importantes na construção científica, ou seja, na construção epistemológica dessa ciência que é tão importante ao desenvolvimento da sociedade, mas que é pouco usada pelos órgãos competentes, dentre eles os órgãos de planejamento e os órgãos de governo. Se a geografia fosse usada como ciência para transformar a vida das pessoas através dos órgãos competentes, nós teríamos um outro rural, nós teríamos um outro urbano. A geografia, portanto, ela continua sendo uma ciência com variadas perspectivas
que fazem parte da sua natureza, né? Essa natureza da geografia, ela tem uma dimensão que se constituiu no que a gente chama de geografia física e tem uma dimensão que se constituiu no que a gente chama de geografia humana. Portanto, em seu âmbito estão presentes esses elementos que são resultantes dessas perspectivas que a gente colocou aí anteriormente, desde as escolas de pensamento geográfico até as correntes de pensamento geográfico. E ao geógrafo e ao profissional da educação que vai estar trabalhando com a geografia, cabe, portanto, fazer esse conhecimento tornar-se uma coisa significativa na vida dos estudantes, na vida dos educandos. E do ponto de vista da pesquisa, cabe, portanto, atentar-se a essas perspectivas, porque dependendo do fenômeno que se venha a estudar, há necessidade de considerar alguns elementos de algumas dessas correntes de pensamento aí que foram apresentadas. Compete, portanto, ao geógrafo conhecer as várias tendências, ou seja, as várias correntes de pensamento, porque delas resultam os métodos e as metodologias do fazer e do ensinar geografia, resultam as teorias e resultam os conceitos chaves da ciência geográfica. Portanto, cabe a gente avaliar os pontos positivos, os pontos negativos, as vantagens e desvantagens e conscientemente optar por uma delas para fazer a geografia, para fazer o processo de ensino e aprendizagem na educação básica. Ou validamente propor novas perspectivas que sejam mais eficazes e satisfatórias que as categorias que a gente apresentou anteriormente, que essas correntes que a gente apresentou anteriormente. Portanto, foram essas as considerações que eu tinha a acrescentar com relação a esses dois tópicos da ementa da nossa disciplina de introdução ao estudo da geografia, que a gente está estudando agora neste semestre 2020.2. É isso, e qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer algumas questões que porventura não tenham ficado claras aqui na explanação, e é só entrar em contato comigo. Tudo de bom e até a próxima.